Como você lida com o trabalho? Qual é a sua relação com o seu trabalho? Você lida com o trabalho como bênção ou como uma maldição? Como você lida? Certamente que o trabalho ele não é resultado da queda. Você fala, alguns pensam assim, né? Agora porque Adão pecou e estou condenado a trabalhar. Não, o trabalho ele não é resultado da queda. Porque antes mesmo do primeiro pecado, antes mesmo de criar a mulher, Deus já havia colocado Adão no jardim e dado a ele duas funções. E ele disse para Adão, em Gênesis 2:15, cultive e guarde esse jardim. O trabalho já existia antes mesmo do pecado. Adão tinha responsabilidade com aquele jardim. Ele não estava ali simplesmente para ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Desde então, tem sido responsabilidade da humanidade, de cada um de nós, cuidar desse jardim que Deus nos deu. E quando nós estamos aqui no culto pela manhã, ou quando você chega no final da tarde, você percebe que o jardim está muito bonito, né? Nós temos aqui a serra nos cercando. Nossa responsabilidade de cuidar do planeta. Deus espera que a gente haja dessa forma. E o planeta também nos dá o nosso sustento. Ele nos dá o que é necessário em contrapartida. Agora, é fato que com a queda, a missão do trabalho se tornou mais difícil, se tornou algo mais complexo. Em primeiro lugar, porque a terra ela foi amaldiçoada pelo pecado. É o que diz Gênesis 3:17-19, que está aí projetado. Adão disse, Deus disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Você percebe aí nesse dizer de Deus como dificultou um pouco a missão do trabalho? Agora produz ervas daninhas, agora é necessário suor, um sacrifício. Então o trabalho tem se tornado, desde a queda, algo mais árduo de ser executado. E nós experimentamos isso até os nossos dias. Mesmo quem não tem trabalhos que são fisicamente árduos, talvez o seu trabalho seja sentado numa cadeira, numa sala com ar-condicionado. Ele não é fisicamente estafante, mas ainda assim, o emocionalmente estafante e pesado, porque Deus ordenou que o trabalho se tornasse algo um pouco mais difícil por conta do pecado. Mas essa missão não se tornou mais difícil somente porque a terra foi amaldiçoada, mas se tornou mais difícil e mais complexa também porque a humanidade está decaída. A humanidade não é mais aquela mesma humanidade, Adão e Eva, antes do pecado. Eles são outros, nós somos outros. Mesmo nós, regenerados pelo sangue de Jesus Cristo, alcançados pelo Espírito Santo de Deus, às vezes temos dificuldades nas relações interpessoais. O que dirá então de pessoas que nem conhecem a Deus? Pessoas que não tiveram o seu coração transformado? O trabalho, então, se torna mais difícil porque as relações pessoais, elas atrapalham a nossa responsabilidade de trabalhar. Clientes que não têm paciência, clientes que são egoístas, desonestos. Você já teve que lidar com algum desses? Fornecedores que são mentirosos, não cumprem prazos, ou que são arrogantes. Patrões que são estúpidos, interesseiros, descontrolados. Talvez cada uma dessas situações são situações que você precise lidar diariamente no seu trabalho. E talvez ela é até o motivo da sua taquicardia nos domingos à noite. Quando você lembra, amanhã eu tenho que acordar cedo e mais uma semana começa. Então o trabalho ele foi dificultado também, porque agora nós temos que nos relacionar com pecadores, com pessoas decaídas. A corrupção humana levou essa relação de trabalho a muitas situações difíceis. Mas ela levou a uma que, na minha opinião, uma das mais difíceis, uma das mais vergonhosas no que se refere a relações interpessoais no trabalho. O pecado levou à escravidão. Pessoas que subjugam outras. A escravidão ela já aconteceu de diversas formas ao longo da história. Mas a escravidão sempre demonstra a corrupção humana, a maldade, o egoísmo, todos adjetivos que são contrários ao ensinamento bíblico.
Porque a Bíblia nos ensina, por exemplo, a considerar o outro superior a nós mesmos. Quem escraviza alguém, certamente não está cumprindo um ensinamento como esse. Em nosso contexto específico que vamos tratar aqui em Efésios, nós temos que considerar algumas características da escravidão greco-romana para a gente entender melhor o que esse texto tem a nos ensinar. É sobre esse contexto que ensina Efésios 6, 5 a 9, que nós vamos ler nessa noite. A escravidão greco-romana, em primeiro lugar, ela não tinha relação com raça, especificamente, como, por exemplo, foi a escravidão africana na América. Não estava associada com uma raça. Ela teve início quando os generais decidiram escravizar derrotados na guerra. Ao invés de matar todo mundo, vamos levar alguns para trabalhar para nós, para nos servir. Também haviam escravos que foram condenados a se tornarem escravos, ou por algum crime que cometeu, ou por dívidas que contraíram e tiveram que se tornar escravos. Haviam aqueles também que se vendiam como escravos, por diversas razões, ou a maioria delas por falência financeira também, as pessoas se vendiam como escravos. Crianças que não eram desejadas, hoje existem crianças que não são desejadas, e no Brasil, pelo menos teoricamente, o Estado é responsável por essas. Ele abriga essas crianças em asilos e tenta conseguir lares para elas ou formá-las até a maioridade. Asilo? Eu falei asilo, desculpa. Orfanatos. Obrigado. Por isso que a gente tem que ter uma auxiliadora idônea. Obrigado. Orfanatos. Essa, pelo menos teoricamente, é a função do Estado aqui no Brasil. Mas na época do Império Romano não existia isso. Então, crianças que eram rejeitadas eram cuidadas por pessoas que eram vendedores de escravos. E cuidavam dessas crianças por alguns anos até que elas tivessem a idade apropriada, talvez 10, 11 anos, para serem vendidas como escravas. Era uma fonte de renda. Mercadores de escravos criavam crianças. Assim também como filhos de escravos nasciam escravos. Então, no contexto do Império Romano, existiam muitas maneiras de uma pessoa ser escravo. Não é possível precisar o número de escravos que havia em todo o Império no primeiro século. Não há registros precisos com relação a isso. Mas a estimativa é que em Roma e outras cidades grandes, 1/3 da população fosse de escravos. 1/3 da população fosse de escravos. Agora, já nas aldeias, onde existia mais o trabalho agrícola, não existiam escravos. A parcela era mínima, porque não era função dos escravos o trabalho agrícola. Um comentarista de Efésios, chamado Barclay, ele fala, então, em mais ou menos 60 milhões de escravos no Império Romano no primeiro século. Entre esses escravos, o tratamento que era recebido era muito variado. Eles não viviam totalmente sem direitos. Eles eram isentos de impostos, ainda que um escravo, pode parecer sem sentido isso, né? Porque pensamos que o escravo não tem renda nenhuma, é isso que acostumamos. Mas um escravo romano, ele tinha renda, mas ele era isento de impostos. Ele era isento do serviço militar. Ele tinha direito ao casamento, ele tinha direito a participar em grupos sociais, em associações, uma igreja, por exemplo. Mas a sorte do escravo realmente dependia muito de quem era seu dono. Abusos, maus tratos, violência eram comuns, mas muitos, ou talvez mesmo até a maioria, como alguns historiadores acreditam, não eram vítimas de maus tratos, principalmente porque um escravo não era considerado uma pessoa no primeiro século. Ele era considerado um bem, um patrimônio. Você não fica aí destruindo o seu patrimônio com violência. Em geral, os escravos eram bem cuidados por causa disso. Um escravo era muito caro. O preço médio de um escravo adulto, na época do primeiro século, era de 9 anos do salário de um trabalhador. O que seria 9 anos de um salário de um trabalhador? Se a gente tomar por base o salário mínimo, por exemplo, você multiplica um salário mínimo por 12 e depois multiplica por 9. Vai dar mais ou menos 100 mil reais. Esse era mais ou menos o custo de um escravo. Então, eles não eram muito maltratados por conta disso também. Era um bem, era um patrimônio. Ter escravos no Império Romano era sinônimo de status, de riqueza. E as grandes casas, as grandes mansões, elas tinham muitos escravos, muito mais do que havia serviço para eles, simplesmente para ostentar aí a sua riqueza. Isso também nos ensina outra coisa. O trabalho dos escravos era muito mais especializado do que braçal. Era um trabalho muito mais doméstico.
do que um trabalho agrícola. O trabalho agrícola, ele era normalmente desempenhado por trabalhadores contratados. Se os irmãos lembrarem, por exemplo, Jesus conta parábolas que fala disso, de alguém que foi trabalhar no campo, né? Ele conta mais de uma parábola que envolve isso. Os trabalhadores agrícolas eram contratados. Os escravos, eles trabalhavam nas casas. Trabalhavam, por exemplo, com a educação. Eram tutores, eram mentores. Escravos, por exemplo, trabalhavam com medicina. Essas eram algumas das funções normalmente desempenhadas por escravos. Então, a escravidão no Império Romano ela é bem distinta do que talvez esteja mais na sua mente quando você pensa de escravidão. Ela é um pouco, não é justa, de maneira nenhuma eu quero defender aqui que a escravidão romana era justa, mas ela é bem diferente do que nós aprendemos, do que vimos filmes, do que estudamos nos livros de história, do que aconteceu no Brasil e em outros países aqui da América. Os escravos, então, viviam nesse contexto do ambiente doméstico. E por isso é natural para Paulo continuar, depois de falar de mulheres e maridos, depois de falar de pais e filhos, ele falar de escravos e senhores. Para ele, a continuidade do raciocínio era natural, porque os escravos estavam dentro das casas. Ele continua, então, falando de relações familiares. Mas eu sei que em nossos dias essa relação é distinta. Mas ainda assim é necessário considerarmos a submissão no que envolve o trabalho, no que diz respeito ao trabalho. E também não podemos achar que não tem ligação nenhuma do seu trabalho com suas relações familiares. Você sabe muito bem que um mau dia no trabalho muitas vezes se torna um mau dia com a sua esposa, um mau final de dia, numa má noite com seus filhos e vice-versa. Não há muito como separar o seu ambiente profissional das suas relações familiares. Então, podemos aprender, nesse contexto de relações familiares, podemos aprender também quando se fala do trabalho e dessa relação de subordinado e um senhor. Algo que também gostaria de considerar é que, ainda que o ensino do Novo Testamento não tenha sido essencialmente abolicionista, talvez é algo que chame a atenção quando nós lemos aqui Efésios 6. Em nenhum momento o apóstolo Paulo diz: senhores, libertem os seus escravos, libertem os seus servos, deem carta de alforria para eles. O ensino não é essencialmente abolicionista, mas as orientações que são dadas para essa nova sociedade da graça, seja para senhores, seja para todos nós, quando pensamos em desafios práticos da santidade, que foi algo que nós vimos aqui, naturalmente essa revolução acontece. Naturalmente a influência dos senhores cristãos na sociedade romana fez com que essa escravidão acabasse em pouco tempo. Se a gente fizer uma análise do ensino do Novo Testamento sobre a escravidão, a gente vai ver que o nosso mestre, por exemplo, ele se coloca muito mais como servo, escravo, do que como senhor. Ainda que pelos seus discípulos e por nós até os dias de hoje, ele continue sendo chamado de senhor. Se nós lemos a carta de Paulo a Filemon, nós veremos que o mesmo apóstolo que escreveu Efésios, ele pede que o dono de Onesíforo, né? Onésimo, obrigado. Eu estou ruim com nomes hoje, né? Onésimo, que saiu do asilo. Não. Ele pede que o dono de Onésimo, Filemon, trate Onésimo não como sua propriedade mais, mas trate Onésimo como irmão em Cristo. Então, quando vemos aqui também o que é ensinado, naturalmente essas relações senhores e servos tiram esses servos que são cristãos, ou os servos dos senhores que são cristãos, de uma condição de bem, de uma condição de patrimônio, para uma condição de ser humano. Mas é interessante refletirmos, porque parece que as revoluções que a igreja, que o povo de Deus podem fazer, elas são muito eficientes, mas elas são também bastante silenciosas. Haja visto o próprio Jesus, quando seus discípulos esperavam um grande líder militar, um grande general, um guerreiro, recebem um servo. Alguém que faz uma mudança muito mais radical do que um general poderia ter feito, mas uma revolução silenciosa. Então, agora nós vemos que, com relação a injustiças no trabalho, a orientação não é pegue bandeiras, a orientação não é pegue foices, a orientação não é pegue armas e vamos acabar com tudo isso. Mas a orientação é seja justo, faça o que é correto. De dentro para fora da igreja surgem transformações como essa. Nós não podemos negar. Nós podemos revolucionar famílias sem necessariamente fazer uma passeata.
apenas vivendo o casamento como ensinado por Deus. Nós podemos revolucionar famílias apenas ensinando nossos filhos a obedecerem como devem obedecer a Deus. Nós podemos revolucionar sociedades se os nossos filhos aprenderem a ser mais justos, a temerem a Deus, a buscarem a justiça, a tratarem os outros com igualdade, a considerar o outro superior a você mesmo. Revoluções silenciosas que o Novo Testamento nos ensina. Assim também podemos aprender com as relações de trabalho. Vivendo como a Bíblia nos ensina, nós poderemos operar profundas mudanças nos ambientes de trabalho, sem necessariamente, talvez, fazer uma greve ou uma grande revolução. Da mesma forma que podemos fazer com toda a nossa sociedade, simplesmente vivendo uma vida de santidade. Abra sua Bíblia, então, Efésios capítulo 6, e eu quero ler a partir do versículo 5. Efésios 6, 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Pela graça de Deus, muitos cristãos foram influenciadores sociais, entenderam tudo isso que a gente já disse aqui nessa noite, e ao longo da história, a escravidão institucionalizada não existe mais. No Brasil, nós comemoraremos esse ano 130 anos da Lei Áurea. Porém, nós não podemos ser inocentes de achar que, de fato, a escravidão não mais exista. Ainda que haja acordos internacionais, ainda que haja fiscalização da ONU, em muitos países pessoas vivem escravidão. Escravidão por coação, escravidão às vezes por falta de informação, escravidão às vezes por serem simples demais, ou até escravidão por vontade própria. Mesmo no Brasil, essa realidade ainda existe. Cabe a nós, como igreja, viver a santidade na prática e continuar influenciando essas mudanças. Mas, ainda que não caracterize escravidão, como é definido pela ONU, muitos contextos de trabalho são tão desumanos, existe tanta pressão, muitas pessoas têm salários tão reduzidos que vivem próximos à linha de escravidão. Trabalham simplesmente para ter o que comer. Mal moram, não têm acesso a lazer. E muitos, mesmo com altos salários, com condições de trabalho bem favoráveis, com escritórios confortáveis, são tão dedicados, ou tão apegados, ou tão viciados no seu trabalho, que se tornaram escravos, servos do seu próprio trabalho. E eu creio que para nós, ou para nós não, porque eu não me encaixo nessa descrição, mas se é o seu caso aqui nessa noite, eu creio que para você também há ensino nesse sentido. Talvez mesmo com muito dinheiro, talvez com condições muito favoráveis, você se tornou um servo do seu trabalho. Seja você empregado ou patrão, esteja você mais para o topo ou mais para a base da hierarquia na sua empresa, que possamos aprender como a Bíblia nos ensina essas relações profissionais. A ênfase continua em Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, nas relações profissionais, temos que também nos sujeitar uns aos outros. As nossas relações profissionais interferem diretamente no nosso contexto familiar. Por isso, então, fecharemos o ciclo que começamos quando falamos de maridos e esposas, continuamos na semana passada falando de pais e filhos, e fecharemos hoje, então, falando da sujeição mútua, o sujeitai-vos uns aos outros, agora com ensinamentos para o nosso trabalho. E como temos feito nas últimas 2 semanas, vamos pensar em qual papel você precisa desenvolver. O primeiro, então, que eu quero ver com os irmãos é o papel dos empregados. Se você é empregado, o seu papel é esse, dedicação. O que Deus espera de você enquanto cristão é dedicação. A humanidade dos escravos na igreja, ela começa pelo fato de não apenas serem considerados dignos de participar da comunidade. Vocês entendem? Num contexto em que escravos eram considerados bens, patrimônio,
Na igreja, eles participam junto com outras pessoas. Eles eram já, então, no ambiente da igreja, considerados pessoas. Mas, além disso, Paulo ainda os considera dignos de dirigir orientações na carta que escreve. Porque eles também foram salvos, porque eles também foram escolhidos, porque eles também foram habitação do Espírito Santo. Às vezes você, como empregado, se sente terrível, destruído, massacrado, à margem da sociedade, injustiçado, esquecido. Mas se você é filho de Deus, eu não quero prometer aqui para você que você um dia vai ser o presidente da sua empresa, porque eu não posso prometer isso. A Bíblia nunca disse nada sobre isso. Mas o que eu posso prometer para você é que você é tão digno quanto qualquer outra pessoa. E Deus tem orientações para você. Então veja bem se você está cumprindo as orientações de Deus. O papel que Deus espera de você como cristão, ainda que você seja a pessoa menos importante do seu trabalho. Todo mundo tem alguém para quem mandar. Você só pode chutar o chão, porque quando chegou em você, chegou no último. Ainda assim, você tem obrigações, e a sua obrigação é dedicação. Você não é ignorado por Deus. Deus ensina para você também. Na igreja, pode ser que o empregado seja mais maduro que seu próprio chefe. Pode ser que tenha uma caminhada cristã mais longa ou mais consistente. Pode ser que tenha uma vida de piedade, de devoção, uma fé muito maior. Um controle do Espírito Santo muito maior. E aqui na igreja, talvez, empregados sejam líderes, enquanto os patrões ainda estão engatinhando e começando a sua caminhada. Porque Deus não está diretamente interessado na sua condição social. Ele está interessado no seu coração. Os mandamentos dados aos escravos, eles são até mais extensos do que os que são dados aos senhores. E eles vêm acompanhados de incentivos, porque Deus sabe o quanto muitas vezes é difícil o seu dia a dia, é cansativo o seu dia a dia. Mas refletindo a estrutura social que existe nas igrejas, que existia na igreja de Éfeso, há muito cuidado ao orientar os empregados com muitos detalhes e com muitos incentivos. Nos 4 versículos que trazem orientações para os servos, versículos 5, 6, 7, 8, sempre há a menção de Jesus Cristo como um incentivo. O versículo 5 diz que os servos devem obedecer como obedecem a Cristo. O versículo 6 diz que eles devem se comportar como servos de Cristo. O versículo 7 diz que eles devem ter disposição de servir como têm disposição de servir ao Senhor. E o versículo 8 diz que eles devem estar conscientes que a recompensa verdadeira não vem do seu chefe, não vem do seu patrão, não é o seu salário. A recompensa verdadeira vem do Senhor. A marcante presença de Cristo, então, serve para alargar a visão daqueles que são empregados e às vezes estão se sentindo muito injustiçados, muito esquecidos. Não é a escravidão de agradar pessoas, mas é a liberdade de poder servir a Cristo. Você precisa olhar para o seu trabalho e até para o seu chefe injusto, com essa perspectiva. Deus me colocou aqui com um propósito, e eu, obedecendo esse propósito, eu testemunho. Eu sou submisso a Deus e eu testemunho do amor de Deus para outras pessoas. O trabalho existe por mandamento divino e não por uma punição satânica. Por isso, as circunstâncias em que eles devem ser desenvolvidos são apenas circunstanciais. Por que eu digo isso? Porque talvez hoje o seu trabalho é muito penoso. Pode ser que no futuro mude, mas pode ser que não. Deus está trabalhando no seu coração, muito mais preocupado do que com o tamanho da sua casa, com o tamanho da sua conta bancária. Esse princípio, ele precisa ser aplicado por nós. Ele precisa ser compreendido por nós. Nós precisamos sempre no trabalho manter o foco em Jesus. Compreender por que estamos onde estamos. Você acha que você está no seu trabalho hoje simplesmente porque você foi amaldiçoado? Ou porque Deus esqueceu de você? Você busca intencionalmente, com dedicação, demonstrar o que brota do coração de um filho de Deus? Como você pode testemunhar o amor de Deus para outras pessoas que talvez você não teria relacionamento nenhum se não fosse nesse trabalho? Você já pensou que talvez algumas pessoas só conheçam um cristão na vida e esse cristão é você, que trabalha na máquina ao lado dele, que trabalha na baia ao lado dele, que trabalha no caminhão ao lado dele, em qualquer lugar? Nós precisamos servir melhor, mudando a nossa motivação, trabalhando com excelência, focando muito mais em Deus e na recompensa que vem de Jesus. Eu não estou aqui pregando uma mediocridade. Eu não estou aqui defendendo a mediocridade.
Eu continuo acreditando que você deve estudar, você deve se capacitar, você deve buscar outras oportunidades. Pode acontecer isso. Mas sempre com essa visão. Deus está à frente do meu trabalho. Deus está à frente do meu trabalho. Enquanto você ora por uma mudança, o quanto você espera uma mudança, e enquanto você ora por uma mudança, o quanto você continua se dedicando aonde Deus te colocou hoje, na porta que Deus abriu para você hoje. 2 lições, então, são dadas com relação à dedicação. Em primeiro lugar, a dedicação se mostra na obediência. Como diz aí, entre aspas, sabedoria popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo, quem tem amor ao emprego, quem precisa de um salário. Obediência. Não é função do empregado viver questionando, mas cumprir as funções. De novo, eu não estou dizendo que você não possa propor mudanças, que você não possa identificar falhas, que você não possa apresentar, mas você não pode ser aquele gotejar constante de indignação. Você não pode ser aquele sempre insatisfeito, porque o trabalho não é a maldição da sua vida. O trabalho é bênção na sua vida. Então, obedeça. Essa obediência, ela vem acompanhada de 3 qualificações. É uma obediência com temor, com tremor e com sinceridade. O temor já havia sido mencionado lá em 5:21, né? O temor realmente está associado ao medo. Mas não é medo do seu chefe. Você não é obediente porque você tem medo do seu chefe. Você é obediente porque tem medo do seu Deus. A palavra temor, quando ela está associada com tremor, que é o caso aqui, ela ensina reverência. Então, você ser dedicado no seu trabalho demonstra que você ama seu Deus. Você está testemunhando como um filho de Deus faz o que outras pessoas fazem reclamando, o que outras pessoas fazem mais ou menos, o que outras pessoas fazem só quando são cobradas. Dedicação na obediência, sabendo que acima do seu chefe humano, acima do seu supervisor, do seu gerente, está Deus, que é autoridade sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os seus chefes. Temor e temor ensinam respeito e ensinam seriedade. Com essa atitude, então, é que deve haver obediência, mas também com sinceridade, que a sinceridade nos ensina aqui. Que a obediência não é com bajulação, com hipocrisia, com segundas intenções. Talvez cada um de nós aqui conhece pessoas que agem assim nos seus ambientes de trabalho. Isso não é característica de cristão. Justamente porque reconhece a autoridade maior, o servo cumpre as suas responsabilidades com obediência, e com sinceridade, e com reverência. Em segundo lugar, a dedicação se mostra na boa vontade. Assim como foi ensinado que a obediência dos filhos aos pais deve ser interna, deve brotar de um coração, esse ensino também é válido aqui para empregados. Não basta apenas que você faça, mas é preciso que você pense como você faz, com que motivação você está fazendo. Porque, de novo, eu quero repetir, Deus não está preocupado simplesmente com as suas funções. Deus está preocupado com o seu coração. Quanto suas atitudes têm demonstrado que, na verdade, você é um grande insatisfeito. Você amaldiçoa o seu trabalho, amaldiçoa seu chefe, amaldiçoa seus companheiros, amaldiçoa seu salário. Na prática, você só está declarando, eu não confio em Deus. Deus não sabe o que é melhor para mim. Quando você é um insatisfeito, é isso que você está dizendo. O cristão deve trabalhar com diligência, reconhecendo sempre que acima dos homens está Deus. Por isso mesmo, o cristão não trabalha somente quando é observado, até porque Deus sempre está observando, né? Eu não vi, mas Deus está vendo. Reconheço que há pessoas que trabalham melhor com metas, pessoas que trabalham melhor com horários, há pessoas que trabalham melhor sob pressão, pessoas que trabalham melhor sem pressão, né? Alguns precisam de espaço. O certo é que o cristão, ele sempre tem que ser dedicado. Para o cristão, nunca deveria valer aquele ditado que diz, por exemplo, o olho do dono é que engorda o gado. É isso? Eu estou errando tantos ditados hoje. Mas é isso, né? O olho do dono é que engorda o gado. Para o cristão, esse ditado não vale. Porque para o cristão, independente se o dono está lá ou não, ele está trabalhando, ele está servindo, ele está agindo com dedicação. O empregado cristão, ele é dedicado em todos os momentos. Aqui na prática, eu tenho ouvido muito o contrário. Eu cansei de ouvir já de empregadores, cristãos ou não, que tomaram a atitude de não mais contratar cristãos. Porque os cristãos não servem com dedicação. Porque os cristãos gastam mais tempo conversando do que trabalhando. Porque os cristãos sempre têm uma desculpa, um motivo. Na verdade, as pessoas deveriam desejar ter um empregado cristão. Pela sua honestidade, pela sua confiabilidade, pela sua dedicação. Lembre-se que trabalho não é um castigo divino, mas é uma ordenança.
Então, busque compreender a sua vocação. Isso é muito importante. Procure se ocupar daquilo que te dá alegria. Isso é muito importante. Procure estar envolvido em trabalho que você faz com o pé nas costas. Porque nós somos diferentes e cada um tem habilidades diferentes. Então, eu quero que você busque isso. Eu acho que você deve buscar isso. Eu quero que você procure fazer o que te dá alegria. Mas nunca esqueça que trabalhar para prover para si mesmo e para a sua família é mandamento. Se você estiver numa fase em que a sua ocupação não é o seu sonho, não é o que você gostaria, não é a sua vocação, eu te encorajo, planeje uma mudança, ore por uma mudança, se qualifique para uma mudança, busque intencionalmente uma mudança. Mas enquanto essa mudança não surge, trabalhe com dedicação onde você está. Não deixe de ser dedicado. Faça aquilo que você ama, mas nunca deixe de amar aquilo que foi dado para você fazer. Procure fazer aquilo que você ama, mas nunca deixe de amar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer hoje. Lembre-se, muitas pessoas conhecerão a Cristo através de você. Lerão a Bíblia através das suas atitudes. Por isso o versículo 8 fecha o raciocínio falando de recompensa. Quem recompensa é o Senhor. Que Bíblia, então, essas pessoas lerão, sabendo que você está buscando recompensa do Senhor? Que Cristo elas conhecerão, tendo um mini Cristo, né? Que é o significado de cristão, trabalhando ao lado dela. Talvez seu trabalho nunca seja reconhecido pelo seu chefe. Talvez seu trabalho nunca é reconhecido pelos seus colegas, pela sua família. Talvez você é muito mal remunerado, mas certamente ele nunca passa despercebido por Deus. Como podemos ver claramente na promessa de Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão, o prêmio, a recompensa que eu tenho para retribuir a cada um, segundo o quê? Segundo o que trabalharam, segundo o que fizeram. Que ensinamentos, então, você tem dado quando você trabalha? Quais versículos são aplicados na sua relação aí com companheiros de trabalho, na sua relação com o seu chefe? O que transmite a sua relação com clientes e fornecedores? Eu lembro de uma história que o Wilson me contou. O Wilson disse que foi trocar de carro uma vez, chegou na loja, viu um carro, gostou, e o vendedor de carro ele tem uma má fama, né? Mas esse vendedor chegou para eles e falou assim, considera bem, pensa bem, estou achando que vocês não estão bem decididos para comprar esse carro. Considera isso. Volta depois, vem aí depois, passa o final de semana, reflete, depois você vem. E eles acharam estranho, né? Mas voltaram depois. E depois o Wilson pergunta, você é cristão? Eu sou cristão. Eu percebi pela sua atitude. Diz que o moço até ficou aliviado, né? Ainda bem que eu não te empurrei uma bomba aqui. Mas o cristão que trabalha com dedicação, independente de quem está olhando, vive atitudes assim. Dedicado sempre. Então, desempenhe o papel da dedicação através da obediência, da boa vontade. Vamos ver então outro papel. O papel dos patrões. Bondade. Embora os deveres dos servos eles estivessem bem explicados, consomem 4 versículos, com incentivos, com prática, para os senhores há 3 princípios apenas e que não são detalhados. Mas esses 3 princípios, que no texto não são detalhados, no versículo 9 não são detalhados, mas se eles forem bem aplicados na sua vida, como líder, como chefe, como empresário, seja lá qual for a sua ocupação, vai trazer benefícios grandes e benefícios de longo prazo, como de fato trouxeram. Por exemplo, o fim da escravidão no Império Romano. Um benefício que foi alcançado porque senhores compreenderam os princípios aqui que eles tinham que aplicar. Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, ele surpreende. E ele surpreende mais uma vez nessa carta, porque ele chama a atenção dos superiores para um proceder que era totalmente diferente do padrão, totalmente fora da curva. Porque o cristianismo é isso, o cristianismo é contra a cultura. A prática do cristianismo traz mudanças sem precisar de evoluções, justamente por causa disso, porque ele é muito diferente. O apóstolo apresenta um mandamento, como esse mandamento deveria ser cumprido, e a motivação para que eles praticassem esse mandamento. Então, esses 3 princípios que nós veremos aí para os senhores, para os patrões. Em primeiro lugar, o mandamento. O mandamento é, de igual modo, procedei para com eles. É isso que diz o versículo 9. De igual modo, procedei para com eles. A sujeição mútua, então, fica clara com uma ordem como essa. Se o Senhor espera ser respeitado, o que ele deve fazer? Respeite. Se o Senhor espera ser servido, ele deve fazer? Servir. Os senhores precisam entender que funções sociais não têm nenhuma ligação com dignidade essencial. Todos
Os humanos são dignos porque são imagem e semelhança de Deus. Todos os cristãos são iguais perante Deus porque Deus está olhando para eles, não pelo que nós fizemos, por quem nós somos, mas Deus está olhando para cada um de nós através de Cristo. Nós temos dignidade, então, porque nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Isso é uma grande revolução na época, isso é uma grande revolução hoje. Imagina patrões que estão dispostos a servir, imagina patrões que se respeitam. Deus não está, de novo, eu quero afirmar isso, eu quero que fique bem claro. Deus não está muito preocupado com diferenças sociais, mas com corações transformados. E corações transformados é que fazem a diferença. O foco divino não está nos problemas, o foco de Deus está nas pessoas. Quando Deus foca em corações, quando Deus foca em pessoas, as mudanças sociais elas acontecem, os problemas são resolvidos. Porque senhores que não se impõem pela força, senhores que não agridem, senhores que dão condições de trabalho, ainda podem continuar sendo senhores, mas elevam aqueles que antes eram bens à condição de pessoas. Pensando nos nossos dias, patrões que ao invés de massacrar, que ao invés de explorar, ao invés de assediar, ao invés de ou qualquer outros adjetivos que a gente pode pensar nesse sentido, mas patrões que respeitam, que beneficiam, que remuneram dignamente, que dão condições de trabalho, além de serem parte de uma redistribuição social, eles continuam mantendo seus postos de patrão. Normalmente, chefes que entendem como trabalhar assim, sendo eles cristãos ou não, eles conseguem se cercar dos funcionários mais leais, dos funcionários mais comprometidos. Se você tem dúvida disso, veja algumas características das melhores empresas para se trabalhar, por exemplo. Um ranking anual que a revista Exame faz. Quais são as características? Empresas que dão condições de trabalho, que valorizam, que tratam com respeito, que dão dignidade, fazendo pelo outro o que gostaria que fizessem por você. Esse é o mandamento para os patrões. Agora, como é a maneira que deve ser executado isso? É deixando as ameaças. Então, assim como os pais não devem provocar os seus filhos, os senhores não devem ameaçar os seus servos, não devem abusar da sua autoridade. Castigos físicos, inclusive, a escravos eram comuns, eram culturalmente aceitos, era o normal. Mas ainda assim, o que o apóstolo está ensinando é, os senhores cristãos não vão se valer disso. Os senhores cristãos, eles não precisam de ameaças, eles não precisam de agressividade. Um relacionamento baseado em ameaças não é um relacionamento humano. Então, dessa forma, a gente aprende que o procedimento do chefe cristão deve ser um procedimento justo, um procedimento de igualdade, equânime. Quem trabalha sobre ameaça não desempenha seu papel da melhor forma. Trabalha com medo, trabalha preocupado. Eu lembro uma vez que lá em Campinas, nós resolvemos fazer um campeonato de futsal entre jovens de igrejas lá. Então, nós fomos para uma quadra que a igreja qual era membro tinha, juntou lá times de várias igrejas. Né? Você tem uma furada para você fazer na sua vida, é campeonato de futebol de igreja. Né? Sempre dá alguma coisa errada. Daí fizeram, como todo bom campeonato de igreja, né? Mal organizado, não tinha juiz, nada. Aí arrumaram um cara lá para ser juiz. Então, quem que era o juiz? O juiz era o cara que não jogava, né? O cara que ninguém queria no time. Aí falava, então você vai ser o juiz. Pelo menos ele estava ali. E deram para um rapaz lá a função de ser o juiz nesse campeonato. E deram algumas coisas para ele que prejudicaram muito a vida dele. Deram um apito na mão dele. E deram 3 cartões na mão dele. E esse moço, então, foi apitar os jogos dessa maneira. Quando ele apitava, alguém ia reclamar alguma coisa, ele já põe a mão no bolso, assim, né? Vou tirar o cartão. E passou o campeonato inteiro sob ameaça. Chegou no momento que os jogadores não aguentavam mais. Falou, você quer me expulsar? Me expulsa logo. Mas tira a mão desse bolso, eu não aguento mais. Ameaça o tempo inteiro, eu vou te expulsar, né? Deu um poder, uma autoridade muito pequena para alguém mal resolvido. Para alguém que não estava pronto para lidar com aquilo. Ameaças não influenciam. Ameaças não criam ambientes favoráveis. Ameaças não permitem que as pessoas, os subordinados, desempenhem o melhor papel. Se você é patrão, então, não baseie a sua autoridade nas ameaças, mas sim na influência. O mandamento, então, é faça para o outro que você gostaria que fizesse para você. A maneira é sem ameaças. A motivação para cumprir esse mandamento, dessa maneira descrita, é o Senhor, seu e deles, é o mesmo. Que só há um Senhor com letras maiúsculas, que é Jesus Cristo. Diante de Deus, todos estão no mesmo nível.
Lembrar de Cristo, então, ajuda o senhor humano a reconhecer que ele não é autossuficiente. Todo mundo presta contas a alguém. Talvez na hierarquia que você vive hoje no seu contexto de trabalho, seja fácil para você perceber isso. Porque talvez você seja um supervisor e tem algumas pessoas sob a sua responsabilidade. Mas ainda assim tem um gerente, tem um diretor, tem um monte de vice-presidente, tem um presidente, tem um monte de gente. E para você, como líder, é fácil perceber isso. Tem pessoas abaixo de mim, mas tem pessoas assim. Mas talvez no seu contexto você é sozinho. Talvez você é o dono. Talvez você é o topo da cadeia hierárquica aí na empresa que você trabalha. Você fica com um pouco de dificuldade, você se acha Deus, você, né, tem essa síndrome de girassol, acha que o mundo está girando em torno de você. Na verdade, você que está correndo atrás. Eu conheço muita gente que pensa que é Deus encarnado. Mas nunca esqueça, há um Senhor sobre você. E esse Senhor exige padrões de comportamento seus. Vários que nós já vimos nessa carta mesmo. Se você tiver dúvidas, volte, leia de novo. Padrões de comportamento, fale a verdade, né? Fale para edificar, diversos padrões de comportamentos que foram dados. E agora aqui mais um, haja com bondade, porque isso agrada a Deus. Você não é Deus, você não está no topo do universo. Há alguém sobre você, e esse alguém sobre você é o Deus Todo-Poderoso. Ele deu padrões para que você se relacione com as pessoas, ainda que profissionalmente elas estejam abaixo de você. O padrão de Deus é amor, agir em benefício do outro. Que ensinamentos, então, tem recebido seus subordinados? Como essas pessoas compreendem Deus a partir do relacionamento com você? O que você tem feito com tanta influência que Deus confiou a você? O que você tem feito com todo o poder sobre pessoas que Deus confiou a você? Como patrão, então, desempenha o papel da bondade, lembrando-se do mandamento, da maneira, da motivação para que essa bondade seja desempenhada. Os dois últimos papéis, então, demonstram a nossa sujeição mútua. Vimos aqui, então, os dois últimos dos 6 papéis. Espero que algum, ou talvez vários desses 6 papéis tenham desafiado você de alguma forma. Talvez você seja ou está se preparando para ser um marido ou esposa. Talvez você seja ou gostaria de ser uma mãe, um pai. Ou você é um filho. Talvez você é empregado ou patrão e hoje teve alguns desafios. Meu desejo é que você esteja sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo esteja agindo em direção a uma mudança. Mas que você também esteja motivado pelo Espírito Santo agindo em direção a uma mudança. Seja no seu casamento, seja no relacionamento com seus filhos ou com seus pais, seja agora nos seus relacionamentos profissionais. O padrão de Deus está muito bem definido. E esses 6 papéis nos ajudam a compreender como viver sujeição mútua. Como viver sujeição mútua, que nos ensina a sermos mais sujeitos, submissos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Nós somos uma nova sociedade de Deus. Nós somos nascidos de novo. Nós despojamos o velho homem. Nós deixamos o passado de pecadores para trás. Nós vivemos uma novidade de vida. Então, viva essa novidade de vida em sujeição mútua. Embora nós não estejamos oficialmente vivendo um regime de escravidão, nós podemos aprender muito com o que foi ensinado aqui. Esses princípios, se eles forem vividos, eles geram transformação. Eles geram transformação sem precedentes nessa relação subordinado e chefia. Dedicação, bondade. Se cada cristão levar para o seu ambiente de trabalho essa dedicação obediente, de boa vontade, se cada cristão levar para o seu ambiente de trabalho a igualdade, a justiça, a fraternidade, eu sou capaz de dizer que é impossível que as coisas permaneçam iguais, que as relações continuem as mesmas. Mas eu sei que só é possível viver esse tipo de relação no trabalho se cada dia mais nós buscarmos o controle do Espírito Santo. Lembra de onde nós partimos? Lembra quando estudamos Efésios 5, 15 a 21? Que demonstra a sujeição mútua, demonstra o controle do Espírito Santo na sua vida. Talvez o problema no seu trabalho não é porque você ganhe mal. Talvez o problema não é porque você tem empregados que são insubmissos. Talvez o problema é que o seu relacionamento com Deus está muito distante. E você não é controlado pelo Espírito Santo. Você, então, está sendo enganado para ver defeitos ao invés de ver oportunidades. Talvez você está com olhos fechados às pessoas que Deus espera que você influencie no ambiente de trabalho. Simplesmente porque o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus está distante. Você não é alguém cheio ou se enchendo do Espírito Santo de Deus, controlado pelo Espírito. É necessário que tenhamos um conceito equilibrado de trabalho. Lembrando que trabalho não é castigo, sim uma ordenança. Trabalho não é punição, sim
oportunidade para espalhar o amor de Deus. Trabalho não é praga. Trabalho é uma forma de viver a sua vocação, de cumprir o seu papel no mundo, desempenhando características que Deus deu para você, que talvez não deu para outras pessoas. Vivendo como você é, estando submisso ao Deus, viva essas relações de trabalho para demonstrar o amor de Deus, para demonstrar sujeição mútua, para demonstrar o controle do Espírito Santo na sua vida. Meu desejo para todos nós é que possamos desempenhar muito bem esse papel da sujeição, papel que demonstra o nosso controle do Espírito Santo. E que cada vez mais a gente perceba isso, seja no seu casamento, seja na criação de filhos, ou na obediência que você tem aos seus pais, ou seja no relacionamento de trabalho. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, a Tua palavra é muitas vezes muito difícil, porque ela traz conceitos que não têm muita ligação com o que nós vivemos na sociedade. Mas é isso que eu sei que ela tem que fazer mesmo, Senhor. Porque esse século, ele padece nas mãos do nosso inimigo, príncipe desse século. Mas que a gente, Pai, aqui, a Tua igreja está reunida aqui. Essa Tua igreja te conheça cada vez mais e melhor, essa Tua igreja busque se relacionar cada vez mais com o Senhor e ser controlado pelo Teu Santo Espírito. E a partir daqui, então, a gente tenha casamentos onde liderança masculina com amor e onde submissão feminina com auxílio são coisas naturais. E naturalmente transmitem o Teu amor. Que a gente viva aqui essa responsabilidade de treinar filhos que amem a Deus e sermos obedientes aos nossos pais, porque o Senhor os colocou como autoridade nas nossas vidas, ou nos colocou como autoridade na vida de outras crianças. E através dessas relações a gente transmita o amor, a ordem que há na nossa relação com o Senhor. E que no contexto do trabalho, eu sei que muitas injustiças existem, e o ser humano maldoso, ele sempre quer se impor sobre o outro, mas que nós aqui paguemos o preço de viver diferente, que os chefes, os patrões, os empresários que tem aqui, eles ajam diferente, eles ajam com bondade, demonstrando o Teu amor. Os empregados que tem aqui, eles sejam os mais dedicados e sejam os mais disputados aqui no mercado de extremo. Porque trabalham sabendo que servem ao Senhor, acima de qualquer chefe, de qualquer patrão, de qualquer empresário que possa ter assinado a carteira de trabalho deles. Que essa seja a constante, que essa seja a prática, que essa seja a maneira como nós, filhos do Senhor, estamos sendo reconhecidos em todos esses contextos de relação, de sujeição mútua que temos que viver. Por isso eu sou grato pela Tua palavra, que ela nos ensina hoje. Ela traz lição para nós hoje. Nos dê coragem, Deus. Nos dê coragem para viver o que o Senhor já disse. Que o Teu Santo Espírito nos impulsione para a ação. Em nome de Cristo, por amor do Teu nome. Pela graça e misericórdia que alcançamos através da salvação recebida no sacrifício, morte e ressurreição do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém.